Eu sei que você clicou nessa aula já com uma certa ansiedade. E não tem nem como tirar a legitimidade desse teu pensamento. Afinal, a gente está falando de nefrologia. Mais especificamente, distúrbios hidroeletrolíticos, que é um tema que a gente sabe que é complexo. Porque a gente fala sobre distúrbios do sódio, potássio, especificamente nessa aula. Mas o principal são as contas, não é verdade? Mas pode ficar tranquilo, porque hoje eu vou fazer de uma maneira que você saia daqui com a sua mente abertinha, clara, concisa e coesa. Eu vou te mostrar algumas analogias e vários exemplos para que você saiba aplicar cada uma dessas fórmulas sozinho, quando você estiver fazendo as suas questões. Preparado? Então vem comigo. Nós vamos discutir nessa aula os distúrbios do sódio e do potássio. Quando a gente estiver falando sobre o cálcio, isso vai ser discutido realmente em outra aula. Eu quero que agora você foque realmente no sódio e no potássio. E não tem como a gente iniciar com outro senão a hiponatremia, por dois grandes motivos. O primeiro deles é que ele é o mais frequente na sua prova. E o segundo, sem sombra de dúvidas, é onde está realmente os conceitos mais complexos. Se você conseguir matar essa bola no peito e conseguir entender todos os conceitos, pode ficar tranquilo, porque depois da hiponatremia, mamão com açúcar. A hiponatremia mesmo, ela é definida somente por um nível sérico abaixo de 135. E você vai suspeitar dessa condição clínica de diversas maneiras. Mas o paciente que apresentar para você sintomas aqui, principalmente neurológicos, com confusão mental, com redução do nível de consciência, às vezes até mesmo o paciente vai estar comatoso. É isso que você deve suspeitar de uma hiponatremia. Só que aí a grande questão é que existe uma grande lista extensa de possíveis causas que podem gerar no nosso sangue justamente esses níveis mais baixos de sódio. Imaginem você ter que descobrir qual que é a causa simplesmente de um paciente que apresenta um sódio de 125. Não é fácil. E é por isso que a gente utiliza outra estratégia, outra mensuração, para fazer com que a nossa avaliação de diagnóstico diferencial seja um pouco mais direcionada e a gente consiga excluir pelo menos alguns diagnósticos alternativos. Para isso, você deve utilizar a mensuração da osmolaridade do plasma, que é definida somente por essa fórmula simples, a osmolaridade efetiva. 2 vezes sódio mais glicose sobre 18. E esse valor geralmente está entre 280 e 295. A partir dessa mensuração, a gente consegue não somente entender que um paciente tem uma concentração de sódio baixa, mas também compreender se a osmolaridade está alta, normal ou baixinha. Mas, gente, isso não é o suficiente para você entender por completo tudo que está relacionado aos distúrbios de sódio. Vamos fazer o seguinte. Imagina que você está numa festa. Eu, particularmente, adoro festa. Gosto de conhecer pessoas, conversar, dançar, fazer novas amizades. E para que isso aconteça de uma maneira que eu realmente me sinta bem, eu tenho que chegar numa festa e tem que ter um nível adequado de pessoas, uma quantidade boa de pessoas. Não adianta você chegar lá e, por exemplo, aquela festa está vazia. Ninguém gosta, não é verdade? Até mesmo talvez você que não goste de festa, não gosta de chegar num lugar e simplesmente tem um gato pingado ou outro. Tudo bem, a gente também não gosta de estar ali uma sardinha enlatada, mas completamente vazio, não tem jeito. E isso não quer dizer que o grande problema da festa seja as pessoas irem ou deixarem de ir. Não é as pessoas irem ou deixarem de ir que faz com que uma festa esteja cheia ou vazia. Eu tenho um amigo que é produtor e ele diz que, na verdade, quando uma festa está vazia, o grande problema não foi da venda de ingressos, mas sim da dificuldade do produtor do próprio evento de entender qual que era o tamanho do local que ele deveria alugar para o evento. Ou seja, quando você vai numa festa e tem uma concentração baixa de pessoas, o grande problema não foi a quantidade de pessoas, mas sim o local que estava muito grande. Por outro lado, quando você vai numa festa e está igual uma sardinha enlatada, todo mundo apertado um do lado do outro, o problema não é a quantidade de pessoas que foi, mas sim o produtor que escolheu um lugar muito pequenininho. Eu quero que você imagine os distúrbios de sódio exatamente da mesma forma. Quando você tem uma concentração baixa de sódio, o problema não está no sódio. O problema está na água corporal. Da mesma forma que se você tem uma quantidade de sódio altíssima, a grande questão não está no aumento de sódio em si, mas sim na água corporal que está sendo depletada. E aí essa concentração, não sei se vocês repararam, mas é 135 mEq por litro. Ou seja, é uma correlação aí.
Para saber se o sódio está aumentado ou baixo, é evidente que a solução que está dissolvendo esse soluto é extremamente importante. Ou seja, lembrem-se, quando você tiver uma hiponatremia, o problema não está no sódio, o problema está na quantidade de água grande. Da mesma forma que quando você chega numa festa e está vazio, o problema não são as pessoas que estão poucas ali. Na verdade, o local que é muito grande para a festa. E agora eu quero que você guarde esse conceito, vai maturando esse conteúdo na sua cabeça, porque ele vai ser extremamente importante daqui a uns 2 minutos. Mas antes, vem comigo aqui que a gente vai falar sobre alguma classificação específica da hiponatremia, chamada hiperosmolar. A natremia, quando tem mais de 295, lá naquele cálculo de osmolaridade, podemos classificá-la como uma hiponatremia hiperosmolar. E ela acontece quando nós temos hiperglicemia ou quando faz uso de manitol por via endovenosa. Nessas duas situações, nós temos um aumento da osmolaridade, o que faz com que haja um influxo osmótico para dentro do plasma, e aí esse aumento de água faz o quê? Dilui o sódio. Tá vendo o tamanho do evento? Ocasionando uma redução das pessoas? Existe uma outra classificação que é a isoosmolar, que é quando você tem literalmente uma pseudo-hiponatremia. Isso acontece quando há uma hiperlipidemia ou uma hiperproteinemia, que é extremamente abundante. E aí você coloca lá para fazer o exame laboratorial e eles não conseguem nem reconhecer o sódio. Não é que ele não esteja ali, é só que a gente realmente tem uma ferramenta que não consegue reconhecê-lo. Agora nós vamos entrar numa parte mais importante que é de hiponatremia hipoosmolar. Mas antes da gente entrar realmente e discutir minuciosamente cada um desses detalhes, eu preciso te lembrar como é que é originado, como que é secretado e para que funciona o hormônio antidiurético. Então vamos lá. Imagine que você tem uma situação onde há uma hiperosmolaridade. Você tem mais soluto comparado com a solução normal dentro do seu plasma. O que vai acontecer é que os osmorreceptores vão reconhecer esse aumento de osmolaridade, fazendo com que a neurohipófise libere um hormônio chamado vasopressina, ADH, o hormônio antidiurético. Esse hormônio até é liberado pela neurohipófise, mas é produzido realmente pelo hipotálamo. E a sua grande função é chegar lá no ducto coletor, nos túbulos renais, aumentando a permeabilidade luminal, fazendo com que aquela água que antes seria excretada seja reabsorvida. Qual que é a função disso? Pegar essa água, esse solvente que ia ser excretado e botar ele de volta para o plasma. Lembra como é que está o plasma? Está hiperosmolar. Está com mais soluto do que solvente. Por isso eu tenho que aumentar o meu solvente, de modo que a minha osmolaridade fique um pouco mais normal. E agora nós vamos utilizar essa explicação para compreender a classificação dentro da classificação da hiponatremia. Porque vamos lá, existe a hiponatremia hiper, iso ou hipoosmolar. Mas dentro dessa hiponatremia hipoosmolar, ela pode ser classificada ainda entre hiper, normo ou hipovolêmica. Quando a gente tem um distúrbio de sódio, lembra daquela história lá do local que foi alugado? Eu estava falando sobre a água. Quando você tem um distúrbio de sódio, na verdade, a água total corporal é que está alterada. Quando a gente fala de volemia, é claro, é um local onde a gente tem líquido, onde a gente tem água, mas não é o único. Por isso que é possível que a gente tenha alterações, classificações dentro da volemia, de uma maneira alterada, que estão paralelamente às alterações do sódio. Vamos lá, eu vou mostrar para vocês detalhadamente agora, com o uso desse conceito do ADH, cada uma dessas classificações. A hiponatremia hipoosmolar é classificada como hipovolêmica quando o paciente tem literalmente uma perda de volemia, seja por hemorragia, perdas gastrointestinais e até mesmo o uso de diuréticos. É evidente que se a gente tem uma diminuição da nossa volemia, o hormônio ADH vai tentar reabsorver mais água, porque a gente não pode ficar sem volemia, lembram? A gente precisa perfundir nossos tecidos. Por isso, ocorre um aumento aqui, um acréscimo de água. E se entrou mais água comparado com o sódio, você tem uma hiponatremia, nesse caso, hipovolêmica. O tratamento dessa condição clínica, pasmem, hiponatremia hipovolêmica, a gente vai fazer uma reposição com soro fisiológico a 0,9%. No caso da hipervolêmica, o pensamento tem que ser completamente diferente, porque afinal, ele está com a volemia aumentada, seja ela por um distúrbio primário ou secundário. Calma aí,
Vamos lá, volta aqui comigo no mapa mental para você ver qual que é o exemplo disso, desse primário e secundário que eu chamei aqui. Imagine você, por exemplo, que o seu paciente tem uma insuficiência renal. É evidente que o rim não vai excretar água. E é por isso que a quantidade de volemia vai ficar aumentada. Esse paciente pode ficar hipervolêmico. Inclusive, é uma das indicações de hemodiálise de emergência um paciente que tem uma hipervolemia refratária. E é por isso, evidente, que a quantidade de sódio vai estar reduzida comparativamente. Agora, se ele tiver uma insuficiência cardíaca, cirrose com ascite, aí a grande questão é que o volume circulante efetivo dele está diminuído. E o que acontece quando isso funciona? Volume circulante efetivo é aquele volume intravascular que realmente está conseguindo perfundir os tecidos. Porque tem um monte de sangue que está intravascular, mas está numa região que realmente não perfunde, sabe? Não é aquela região dos capilares onde você consegue fazer a difusão dos materiais que são importantes. Se a gente tem uma quantidade de volume intravascular grande, como por exemplo é o caso de uma insuficiência cardíaca, de uma cirrose, mas ela não está no local que deveria estar, os receptores vão conseguir compreender como se a gente tivesse, na verdade, um volume vascular baixo, uma hipovolemia. E se o nosso receptor entende que a gente está fazendo uma hipovolemia, ele tenta aumentar o volume intravascular, chamando quem? Justamente o hormônio antidiurético. Olha aqui, ó, chamando o ADH. E quando você bota mais ADH circulante, a gente absorve mais água e faz uma hiponatremia. Nesses casos, de uma hiponatremia hiposmolar hipervolêmica, nós vamos tratar da seguinte forma, com uma restrição hídrica, diuréticos de alça e, é evidente, tratar, claro, a doença clínica de base. E antes da gente ir para a última classificação, eu quero só apontar um pequeno detalhe aqui de uma maneira crítica dessa aula, que eu não tenho certeza que você já reparou. Geralmente, aqui na JJ Mentoria, a gente está acostumado a botar um direcionamento específico, um pareto, em cada um dos assuntos, para que você saiba exatamente aquilo que você precisa prestar atenção para mandar bem na prova. Mas aqui, essa aula está um pouco diferente. É evidente que eu estou sim te passando o direcionamento, mas é igualmente importante que eu te passe pelo menos o básico de uma ideia geral de como que as coisas funcionam, para que você tenha mais segurança na hora de responder as suas questões e saiba sobre o que está sendo dito. É como se eu estivesse dando aula para você aqui de russo. Imagina, se eu chego aqui e falo, decora essa e essa palavra. Pronto, é só isso que você precisa saber. Vai ser fácil? Não. Vai funcionar? Tão pouco. Você precisa pelo menos entender como é que escreve, quais são as letras, como é que são os fonemas. Pelo menos o básico. E aí sim, aprofundando nos conceitos que são mais importantes, nas palavras que eu quero que você decore, nos CCQs que você precisa entender, é que você vai tirar sua nota boa. Então reparem que aqui em alguns momentos eu vou passar rapidamente sobre alguns pontos, enquanto outros eu vou demorar um pouco mais, dando mais exemplos. Estes são aqueles que você realmente precisa saber aprofundado. Agora sim, podemos entrar na euvolêmica, que é a última classificação dessas nossas hiponatremias. Elas são consideradas ocasionadas por diversas causas, mas de uma maneira geral são compreendidas como causas endócrinas. Hipotireoidismo, insuficiência suprarrenal quando ela é secundária e até mesmo, principalmente, o CIAD, que é justamente essa condição clínica aqui. Síndrome de secreção inapropriada de hormônio antidiurético. Essa síndrome pode ser ocasionada por diversas causas diferentes: afecções do sistema nervoso central, câncer de pulmão ou de céu, legionelose e até mesmo o uso de fármacos, principalmente os neurolépticos. Vale a pena apontar aqui, inclusive, a importância da carbamazepina e clorpromazina. Inclusive, não sei se você está atento, mas viu ali, ó, hemorragia subaracnoide? Guarda ela um pouquinho, porque daqui a pouco a gente volta a falar sobre ela. Independente da causa, eu quero que você imagine o seguinte mecanismo fisiopatológico para o CIAD. A gente tem um aumento do hormônio antidiurético, ADH, e isso faz com que você tenha um aumento da reabsorção de água. Num primeiro momento, a euvolemia desse paciente, que era normal, agora vai ficar alterada, vai ficar uma hipervolemia. A gente está reabsorvendo água, não está? Justamente nesse momento é que as células atriais vão reconhecer esse aumento de volemia e vão passar a secretar o peptídeo natriurético atrial. A grande função desse peptídeo é justamente fazer com que lá no rim a gente passe a excretar mais sódio. Se a gente está excretando mais sódio, acaba que a água vai junto
e aí essa hipervolemia, de novo, é rebaixada. Por isso, inclusive, que a gente tem um SIAD com euvolemia. Apesar de, majoritariamente, no início, esse paciente ter, teoricamente, uma hipervolemia. Mas, tem um detalhe. Não é somente sódio que é excretado quando o peptídeo natriurético atrial é produzido. Também tem o ácido úrico. E é justamente por isso que a gente deve pensar no SIAD quando o paciente tiver os seguintes achados laboratoriais: hiponatremia, hipouricemia, um sódio urinário acima de 40 e uma osmolaridade urinária acima de 100. Lembra quando a gente comentou sobre a hemorragia subaracnoide, que tinha uma bandeirinha vermelha? Então, tem uma outra condição clínica que é muito, mas muito parecida com o SIAD, chamado síndrome cerebral perdedora de sal. A fisiopatologia aqui é um pouco diferente da SIAD. Para falar a verdade, nesse caso, a gente não consegue nem bater o martelo e ter certeza realmente que a gente sabe do que a gente está falando. A gente tem algumas teorias e algumas são mais aceitas que outras. Eu vou te passar aqui uma delas, que realmente é a mais fácil para que você compreenda todo o resto desse diagnóstico diferencial. No caso da síndrome cerebral perdedora de sal, o que acontece é que a lesão aqui, central no sistema nervoso, faz com que haja liberação do peptídeo natriurético cerebral. Lembra daquele peptídeo natriurético atrial? A função é basicamente a mesma: excretar sódio lá na urina. E se você tem realmente um aumento desse peptídeo natriurético cerebral dessa vez, excretando sódio pela urina, o que vai acontecer contigo? Hiponatremia. Só que a grande questão é que ela não faz só isso, não. Ela faz uma hiponatremia, hipouricemia, o sódio urinário vai estar alto e a osmolaridade também. Tá parecendo SIAD, não parece? Barreto, o que eu faço para diferenciar então? Gente, lembra que na SIAD você tinha primeiro uma hipervolemia e aí depois o peptídeo natriurético atrial diminuía um pouco o sódio, fazendo com que a volemia, na verdade, ficasse regulada? Então, aqui na síndrome cerebral perdedora de sal, você não tem um ADH aumentado equilibrando essa volemia. E é justamente por isso que aqui você vai ver clinicamente um paciente que está hipotenso, com uma pressão venosa central baixa, desidratado. Isso aqui é um CCQ importantíssimo que você leve para a sua prova, porque você vai conseguir acertar algumas questões somente com esse conceito. E ficou faltando te falar somente como é o tratamento da SIAD, que ele é basicamente com restrição hídrica e, caso o paciente esteja um pouco mais grave, a gente pode fazer também o uso de diuréticos de alça, principalmente furosemida. E agora nós vamos para a parte da reposição de sódio. Gente, bastante atenção aqui. Eu vou passar bem, mas bem devagarzinho e vou inclusive te mostrar alguns exemplos. O Fernando vai me ajudar nessa parte da edição, para que fique bem claro para você e você consiga sozinho fazer todas as contas possíveis. Lembra que eu tinha falado para você que quando o sódio estava baixo ou alto, não era na verdade um problema do sódio, mas sim da água? Isso está certo, é verdade. Mas isso não quer dizer que a gente não possa tratar uma hiponatremia, por exemplo, infundindo mais sódio. Se for uma situação onde a concentração de sódio está tão baixa que o paciente está começando a fazer sintomas graves, eu tenho que aumentar, tenho que dar o jeito que for para aumentar essa concentração de sódio e fazer com que ele, pelo menos, sobreviva. Não é verdade? É a melhor opção. Por isso que a gente deve sim fazer a reposição de sódio quando o paciente for sintomático com uma hiponatremia aguda. Mas existe uma regrinha. Eu devo fazer sim essa reposição de sódio, mas de uma maneira um pouco vagarosa. E já já eu vou te mostrar o porquê. Mas nesse momento, eu quero que você decore que existem alguns limites para a gente repor. São esses aqui, ó. O paciente deve aumentar 10 mEq por litro em 24 horas. Ele não pode aumentar mais do que isso, tá bom? Durante essa nossa reposição. Além dessas 24 horas terem um limite de 10, aliás, não é 10 sempre não, tá? Você pode encontrar valores um pouco mais embaixo, um pouco mais em cima, mas pode ficar tranquilo que com 10 você acerta suas questões. Nós temos outros limites também. Durante as 3 primeiras horas, a gente tem um limite por hora de 1 a 2 mEq por litro de aumento. E tem uma regrinha de ouro. Nós sempre vamos repor com salina 3%. Isso idealmente, tá? Mais para frente eu vou te mostrar com uma conta qual que é a diferença da gente utilizar uma salina 0,9% e uma salina 3%.
Galera, podem decorar bem esses valores porque eles são muito importantes, justamente por causa da nossa preocupação do paciente apresentar uma complicação gravíssima, chamada mielinólise pontina. Ela pode ser reconhecida facilmente por uma ressonância magnética de crânio, e o que acontece nessa reposição rápida de sódio é que às vezes os neurônios morrem de uma maneira irreversível realmente por causa de uma desmielinização osmótica. É claro que você não quer deixar isso acontecer com o seu paciente. Por isso que é importante que você conheça os valores que eu acabei de te apontar, mas também saiba aplicar a fórmula famosa, para que você saiba exatamente quanto dessa salina 3% você vai infundir no seu paciente nas primeiras horas e naquelas 24 horas. A fórmula mais utilizada é de Adroguemadias, que funciona da seguinte maneira. Gente, vamos ver com bastante calma aqui, depois vou dar os exemplos, tá? A fórmula é o seguinte: variação de sódio igual a quantidade de sódio no soro que você decidiu usar, menos a quantidade de sódio sérico do paciente, sobre a água corporal mais 1. Essa água corporal total é calculada pelo valor de, no homem, de 0,6 vezes o peso e na mulher, 0,5 vezes o peso. Se vocês olharem aqui mais perto comigo, vocês vão reparar que em alguns desses elementos eles são fixos, enquanto outros são realmente variáveis. Exemplo, o sódio que está no soro ele é variável. Dependendo da solução que eu escolho, 0,9%, 0,45% ou até mesmo 3%. A variação de sódio é justamente o que eu quero descobrir, também é variável. Mas todos os outros elementos, o sódio sérico do paciente é fixo. A água corporal total é fixa, o peso do paciente vai ser fixo. E o 1 é evidente, é uma constante. Ou seja, o que eu quero te mostrar aqui é o seguinte: baseado na quantidade de soro que você tiver, baseado na solução que você escolher, você vai ter maior ou menor variação de sódio para cada 1 litro de solução que você infundir nesse paciente. Que é justamente isso que significa essa fórmula. E para te deixar mais claro, Fernando, bota na tela aí. O primeiro exemplo da fórmula de Adroguemadias que eu quero que vocês vejam é o seguinte. Reparem a situação, hein? É uma mulher de 60 quilos com sódio de 120. A grande dúvida que a gente quer responder é como que a gente deve repor esse sódio rapidamente, afinal, ela provavelmente está sintomática, sem causar mielinólise nessa paciente. Sabemos já, idealmente, devemos optar por um sódio a 3%, um cloreto de sódio a 3%. Mas mais para frente eu vou te mostrar o porquê disso. Só lembrando, gente, a fórmula de Adroguemadias, ela não serve para a gente descobrir realmente quanto que tem que fazer para o paciente melhorar, mas sim a variação em 1 litro da nossa solução que escolhemos. Isso vai ficar mais claro daqui a pouco. Então, botando na fórmula, temos variação de sódio igual quantidade de sódio no soro menos quantidade de sódio sérico sobre água corporal total mais 1. Em números, temos 513 menos 120 sobre 0,5 vezes 60 mais 1. Vamos ver cada um deles juntos. O 513 é um número completamente decorado. É a quantidade de sódio que tem nesse soro que eu escolhi agora como sendo o cloreto de sódio 3%. Você pode inclusive decorar que a quantidade de sódio no cloreto de sódio 0,9% é 154. Mas não precisa. Se você quiser decorar somente o 3%, ele é muito mais utilizado. E quando você precisar do 0,9%, é só fazer uma regrinha de 3. 120 foi dado pelo enunciado. Aqui embaixo temos o 0,5, que é a constante da fórmula de água corporal total. Enquanto 60 é o peso da paciente, também dado pelo enunciado, mais 1. Fazendo essa conta, chegamos no valor de 393 no numerador sobre 31 no denominador, chegando no valor de 12,67 mecs por litro. É justamente isso, gente. A diferença de sódio é 12,67 mecs a cada litro dessa solução que eu vou fazer para minha paciente. Mas isso não quer dizer que eu tenho que botar 12 mecs nela. Afinal, existe um limite máximo, vocês lembram? Em 24 horas temos 10 mec de limite máximo, enquanto nas 3 primeiras horas temos um limite de 1 mec por hora. Já que sabemos que 1 litro de solução aumentaria 12,67 mecs na minha paciente, eu tenho que descobrir, através de uma regra de 3,
quanto que realmente vai ser necessário para elevar somente 1 mEq, que é o que eu quero na minha primeira hora. Portanto, numa regra de 3, se 12,67 está para 1, 1 está para x. O cálculo desse x chega num valor de 78,9 ml. Já que eu quero utilizar esse número para saber quanto que eu faço por hora, pronto! A minha reposição nas primeiras 3 horas será 80 ml por hora, aproximadamente. Mas não acaba por aí. Lembra, eu tenho um limite horário nas 3 primeiras horas, mas também tenho um limite diário nas 24. Por isso, vamos fazer uma nova regra de 3. Se eu sei que 12,67 mEq estão presentes em 1 litro de solução, 10 mEq vão estar presentes em x litros. Fazendo essa conta, chegamos no x igual a 789 ml, que faremos em justamente 24 horas. A gente pode aproximar isso para facilitar em 800 ml. O que a gente não pode fazer é achar que esses 800 ml devem ser feitos depois daquelas 3 primeiras horas de 80. Afinal, esse é um valor para 24 horas. Portanto, para descobrir a reposição entre 3 e 24 horas, a gente faz 800 menos 80 vezes 3 é igual a 560 ml. Ou seja, a sua prescrição final é o seguinte: cloreto de sódio a 3%, 240 ml em 3 horas, em bomba infusora. E depois, nas 21 horas subsequentes, teremos 560 ml. Agora vamos para o segundo exemplo, onde eu vou te provar o porquê que a gente idealmente deve utilizar cloreto de sódio a 3%. Imaginem uma mulher de novo com as mesmas características, 60 kg e um sódio de 120. Nós queremos responder a seguinte pergunta: como repor esse sódio rapidamente sem causar mielinólise? Só que dessa vez, optamos por um cloreto de sódio de 0,9%. Se botarmos na fórmula, ela será bem similar. A única diferença está aqui, na quantidade de sódio do meu soro. Se antes, com 3% de cloreto de sódio, tínhamos 513 mEq, numa solução de 0,9% temos 154. Para completar nossa fórmula, colocamos 120, que foi dado pelo enunciado, sobre a água corporal total, 0,5, a constante de uma mulher, vezes 60, o peso fornecido pela questão, mais 1. Fazendo essa conta, chegamos no numerador de 34 sobre um denominador de 31. E a resposta final é 1,09 mEq a cada litro dessa solução infundida nessa paciente. Mas lembre-se, essa não é a quantidade que realmente devemos infundir na paciente. A fórmula de Adroguemadis não descobre isso. A gente tem que fazer uma regra de 3 para tentar realmente encontrar. O máximo em 24 horas deve ser de 10 mEq e nas primeiras 3 horas, 1 mEq por hora. Fazendo essa regra de 3, descobrimos que se 1,03 mEq está presente em 1 litro de solução, 1 mEq estará em x. Se a gente fizer uma aproximação, descobrimos que x é igual a 1 litro por hora. Portanto, a reposição nas primeiras 3 horas tem que ser de 1 litro por hora. Mas calma, que não acabou por aí. A gente tem que descobrir as 21 horas subsequentes até fechar 24. E aí fazemos mais uma regra de 3. 1,09 está para 1 litro, da mesma forma que 10 está para x. E de novo, aproximando, chegamos num valor de x igual a 10 litros em 24 horas. Para descobrir a reposição entre 3 e 24 horas, subtraímos o 10 das 24 menos 1 vezes as 3 primeiras horas, chegando no valor de 7 litros. Ou seja, a sua prescrição final será cloreto de sódio a 0,9%, 3 litros em 3 horas, mais 7 litros nas 21 horas subsequentes. Agora pode voltar aqui para mim. E aí? Foi devagar o suficiente? Conseguiu realmente ficar claro para você? Eu espero que sim. Caso contrário, não fique preocupado. O grande objetivo dessa explicação mais calma, mais pausada, foi justamente você ter um local para apaziguar seu coração. Se você em algum momento estiver realizando alguma questão e ficar preocupado, ansioso, não fique. Você ainda tem o comentário de questão e se ainda não ficar claro, volta aqui. Porque eu tenho certeza de que com o comentário, você tentando fazer o efeito teste aqui da questão e esse exemplo, você vai conseguir boa parte das suas questões. Existe mais uma outra fórmula que pode ser cobrada de você, mas de uma maneira um pouco mais simples, que é simplesmente te perguntando, olha, qual que é o déficit de sódio que esse paciente está apresentando?
Para que você saiba responder essa pergunta, você deve conhecer a fórmula, que é um pouco mais tranquila do que a de Adroguema-Dias. É a seguinte, ó, água corporal total vezes a variação desejada de sódio. E agora vamos ver mais um exemplo. Imaginem de novo a nossa paciente, mulher, 60 quilos, com sódio de 120. Queremos compreender qual que é o déficit de sódio nessa paciente, para que a gente saiba prescrever a nossa solução durante essas primeiras 24 horas. O déficit de sódio é igual à água corporal total vezes a variação desejada de sódio. Portanto, 0,5 a constante vezes 60, o peso dado pelo paciente, vezes 130 menos 120. Esse 120 você já sabe que veio lá do enunciado, e é justamente o quanto o paciente tem no momento. Mas o 130, eu apareci com ele do nada, não foi? Nesse local, você deve colocar o sódio que você espera para o paciente e assim você consegue descobrir a variação. A grande questão é que a gente está falando numa mudança em 24 horas. Então não tem por que eu colocar um sódio normal entre 135 e 145. Senão, eu posso fazer o quê? Boa! Mielinólise pontina. Portanto, nesse caso, já que a paciente tem um sódio inicial de 120, eu vou colocar 130, de modo que a variação em 24 horas seja 10. O resultado dessa conta dá 300 mEq em 24 horas. Pode ser, inclusive, que alguma questão te pergunte qual que é o déficit total de sódio. Se ele te orientar isso, até vale a pena você fazer uma conta realmente para um valor de sódio esperado normal. Mas na boa parte das vezes, a conta, na verdade, está te pedindo em 24 horas. Então lembre-se do limite de 10 mEq por 24 horas. Agora volta para mim aqui e pode ficar feliz, tá? Porque acabaram as contas. Ou melhor, calma. Eu não vou fazer mais, porque as próximas fórmulas que eu vou te mostrar são similares ou muito mais simples. E aí não tem nem necessidade de a gente fazer juntos aqui. A hiponatremia é a grande dificuldade dessa aula e, felizmente, a gente já passou por todos os conceitos complicados. Agora ficou mamão com açúcar. Vambora? Então vem comigo na definição de hipernatremia, que é simples. Um sódio sérico acima de 145. O que acontece nessas situações é um déficit de água corporal. Lembra daquela história da festa, do espaço e das pessoas dentro? O problema não está no sódio, mas sim, na verdade, no espaço. E aqui, é um déficit de água corporal. Esse déficit de água pode acontecer em casos de desidratação, diarreia osmótica, um idoso em estado comatoso que não consegue beber água. Mas o que é mais frequente na sua prova é o diabetes insípidos. O diabetes insípidos é uma condição onde você não tem a função adequada do ADH, do hormônio antidiurético, vasopressina. E justamente por isso, a gente não consegue ter a reabsorção normal de água lá no ducto coletor. Existem dois grandes grupos de diabetes insípidos. O primeiro deles é aquele onde há um déficit de produção, um diabetes insípido central. Você realmente não tem uma produção de ADH. E as causas podem ser várias, inclusive. Vou te passar aqui algumas para você não ter surpresa na hora da sua prova. Ele pode acontecer após um trauma crânioencefálico grave, em pacientes que são portadores de um adenoma de hipófise, sarcoidose, histiocitose, síndrome de Sheehan e até mesmo anóxia. E já que o grande problema é a falta de produção de ADH, nada mais justo que a gente trate justamente com a desmopressina, que tem por função fazer a função, é um análogo de ADH. Mas lembre-se, existe uma diabetes insípidos que é diferentíssima. E nesse caso, acontece na verdade uma resistência periférica. Ele é do tipo nefrogênico e pode ser ocasionado simplesmente por uma doença congênita, hipocalemia grave, hipercalcemia, síndrome de Sjögren, abuso de lítio, intoxicação por lítio ou até mesmo amiloidose renal. Quando for o momento de tratar, existem duas grandes estratégias. A primeira delas é a restrição de sal e proteína e a segunda é o uso de diuréticos, que são esses aqui, tiazídicos ou indometacina. A explicação para essas duas estratégias é diferente. Imagine o seguinte, é um paciente que não tem uma função adequada de ADH. No caso aqui da resistência periférica, o ADH até existe, só que quando ele chega no rim, ele não consegue agir. Isso faz com que a reabsorção de água que era estimulada pelo ADH não ocorra.
E se a gente tiver muito soluto, o nosso próprio rim começa a tentar lavar esse soluto com o solvente que a gente tem, que é a água. Já que a gente não tem nenhum stop, ninguém pausando aí essa perda de água tão grande, ou seja, o ADH, nada mais justo do que a gente tentar diminuir a quantidade de soluto que a gente ingere. E os grandes principais ocasionadores disso é justamente sal e proteína. No caso do diurético, a explicação é um pouco diferente. Se você faz uso de diurético, por exemplo, acontece uma redução, pequena que seja, mas notável, perceptível pelo rim da sua volemia. Essa hipovolemia induzida faz com que o túbulo contorcido proximal reabsorva mais sódio e mais água, fazendo com que, é claro, exista menos água lá dentro do lúmen. E, portanto, se existe menos água dentro do lúmen, menos urina, menos volume de urina será formado, diminuindo esse déficit de água corporal total. Na hora de você fazer a correção dessa hipernatremia, a gente também tem aquela ideia, aquele medo de que uma correção abrupta e aguda possa fazer com que o nosso paciente venha apresentar complicações mais graves que a própria hipernatremia. É claro que aqui a gente não tem mielinólise pontina, mas a gente tem também, edema cerebral, caso essa reposição seja feita de uma maneira muito rápida. E é por isso, inclusive, que a gente deve sim sugerir ao nosso paciente, prescrever, na verdade, para o nosso paciente, que essa correção ocorra numa velocidade máxima de 10 mEq por litro a cada 24 horas. Tudo bem que não existe uma evidência muito forte falando que em adultos isso deve sim ser seguido. Não existe uma evidência muito forte falando que se a gente diminuir mais rápido do que isso, vai dar edema. Não, é muito mais frequente em crianças. Mas, como a gente tem uma falta de evidência, não é evidência da ausência, geralmente isso continua sendo feito. Para calcular essa reposição, essa correção, na verdade, você vai utilizar exatamente a mesma fórmula. Aqui, a droguemadias. Mas tem um detalhe. Olha aqui, o sódio, o cloreto de sódio que é utilizado, se for utilizado, é o de 0,45%. E aí lá, quando você colocar a quantidade de sódio na solução, você deve colocar o valor de 75 mEq. Por outro lado, pode ser utilizado também o soro glicosado a 5%, e nesse caso, a quantidade de sódio é 0%. Uma outra fórmula que pode ser solicitada de você, mas que é bastante simples, é simplesmente do déficit total de água, que em homens é calculado pela fórmula 0,6 vezes peso, vezes sódio inicial sobre sódio final, menos 1. Nas mulheres é exatamente a mesma fórmula. A única diferença é que a própria constante é um pouco diferente, 0,5. Mas, gente, eu estou falando aqui, tratamento da aguda, tá? Olha aqui comigo. Salina hipotônica, cloreto de sódio a 45%, soro glicosado a 5%, mas se tiver hipovolemia associada, você até pode fazer sim um soro fisiológico, 0,9%. Mas isso é agudo, como eu falei. Se for um paciente que tem uma hipernatremia que é crônica, na verdade a melhor forma de tratar isso é com água livre por via oral. E agora nós podemos entrar nos distúrbios hidroeletrolíticos do potássio. E vocês vão ver que é um pouco diferente sódio e potássio. No caso do sódio, nós temos o conhecimento claro, tanto principalmente das causas, da classificação e como também fazemos a reposição e a correção, dependendo se for hiponatremia ou hipernatremia. Agora, quando a gente fala de potássio, é muito mais interessante e importante que você lembre as alterações eletrocardiográficas que o potássio pode ocasionar e como que você vai dar jeito nisso. Então, o primeiro distúrbio é a hipocalemia, representado por um potássio abaixo de 3,5. Existem diversas causas, mas elas podem ser organizadas, de uma maneira geral, entre entrada de potássio nas células e perda de potássio. Existem vários fármacos, por exemplo, que causam justamente esse influxo de potássio para dentro das células. Beta-2 agonista, dobutamina, a insulina. Inclusive, um dos efeitos colaterais muito comuns lá do tratamento da cetoacidose é justamente a hipocalemia. Mas existem outras coisas que geram esse influxo, como por exemplo a hipotermia e até mesmo a alcalemia. Quando falamos sobre as perdas, temos que dividir ainda entre perdas do trato gastrointestinal ou perdas renais. No trato gastrointestinal são principalmente as diarreias, mas caso o paciente também tenha alguma fístula ou uma ileostomia, isso também pode ser uma causa. Quando falamos das perdas renais, a primeira que você deve lembrar é em relação à alcalose metabólica. Nessa situação,
temos um aumento do bicarbonato de sódio, fazendo com que ele chegue justamente lá nos túbulos renais. O que acontece naquele local é justamente o estímulo à reabsorção de mais sódio e, por conseguinte, a secreção de mais potássio, causando hipocalemia. Existem diversos, inclusive, fármacos diuréticos que têm como efeito colateral comum a hipocalemia, principalmente os tiazídicos e os diuréticos de alça. Outras causas que você pode ver na sua prova são a acidose tubular renal tipo 1 e 2 e principalmente vômitos ou hipertensão renovascular. No caso dos vômitos, a explicação é bem parecida lá com a da alcalose metabólica. O paciente vomita, aumentando a concentração de bicarbonato de sódio. Quando ele chega lá no túbulo renal, é justamente onde você tem um aumento tanto da reabsorção de sódio quanto secreção de potássio. A única diferença aqui é que esse paciente está vomitando, ele às vezes está fazendo uma hipovolemia e, portanto, às vezes acaba que a hipocalemia aqui é um pouco mais importante, justamente porque esse paciente também tem um aumento de aldosterona, justamente tentando reaver aquela hipovolemia que ele perdeu durante os seus vômitos. Lembre-se, quando a gente fala sobre hipertensão renovascular, o rim está compreendendo que não está chegando sangue nele e, portanto, ele imagina que está tendo uma hipovolemia. Afinal, há uma estenose ali das artérias renais. E se ele entende que há uma hipovolemia, inicia-se uma cascata metabólica para que lá no final haja um aumento de aldosterona, fazendo com que aumente a reabsorção de sódio e excreção de potássio. Similar à hipercalemia, a hipocalemia também causa alteração eletrocardiográfica. Inclusive, causam alterações importantes que podem fazer com que esse paciente venha a óbito por causa de uma arritmia cardíaca. A única diferença aqui é que no caso da hipocalemia, esse paciente também apresenta sintomas musculares. Isso é bem clássico e é muito mais comum na hipocalemia. Fraqueza muscular, câimbras, até mesmo rabdomiólise. Pode inclusive fazer um ilho metabólico. E no eletrocardiograma, aquilo que é mais importante para você na hora da prova é o seguinte, ó. Fernando, bota na tela, por favor. Existe aí um eletrocardiograma normal, aqui na parte de cima, e na parte de baixo, um eletrocardiograma que nós conseguimos encontrar num paciente quando ele tem hipocalemia. Eu sei que tem bastante coisa escrita, mas as alterações mais importantes de um paciente que vai gradativamente desenvolvendo uma diminuição do valor sérico de potássio são as seguintes: uma onda P levemente apiculada, uma onda T que se torna cada vez mais aplainada, dando espaço para a onda U se tornar proeminente. É evidente que o intervalo PR pode se tornar levemente prolongado ou haver até mesmo uma depressão do segmento ST, mas as alterações mais importantes para você nesse momento são as alterações da onda P, T e da onda U. O tratamento dessa condição se baseia basicamente em reposição. É claro que a gente vai tratar a doença de base, dar sintomáticos e terapia de suporte, mas especificamente quando a gente fala sobre hipocalemia, a questão é reposição. E a gente vai tentar ser o mais fisiológico possível. Por isso, a via oral aqui, gastrointestinal, é a preferida. Pode ser oral mesmo ou pode ser um paciente por via interal. Agora, vale a pena também a gente utilizar uma via endovenosa, mas somente em alguns casos. São esses aqui, ó. Quando o paciente tem uma intolerância gastrointestinal e não pode realmente fazer essa reposição pela via gastrointestinal. Se há perdas justamente gastrointestinais ocasionando essa hipocalemia, não faz sentido a gente repor por lá. E a última delas, a mais frequente na verdade, é quando você tem uma hipocalemia grave, que geralmente é considerada ali abaixo de 2,5 a 3. Nesses casos, a gente vai fazer a infusão, sim, endovenosa de potássio, de cloreto de potássio. A grande questão é que o cloreto de potássio é cáustico e você não pode fazer ele em qualquer dosagem. Isso não quer dizer que na prática você não possa ver coisas diferentes acontecendo, mas o fato é que a orientação é essa. A velocidade de infusão não deve ultrapassar 40 mEq por hora, enquanto a concentração vai depender muito se você está falando de uma veia periférica ou profunda. Afinal, essa solução de cloreto de potássio ela é cáustica. Portanto, se for veia periférica, o máximo é isso aqui, 40 mEq por litro. E se for profunda, a gente consegue fazer 40 mEq por litro. Desculpa, 60 mEq por litro de concentração. Ah, mas tem um CCQ aqui, ó, que pode te pegar. Inclusive, é importante você pensar isso na hora da sua prática. Se você trata um paciente, faz uma dose alta, faz endovenoso e esse paciente ainda assim ainda apresenta hipocalemia, suspeite de distúrbio do magnésio. Pode ser que, na verdade, o grande problema seja uma hipomagnesemia, ao invés somente de uma hipocalemia.
Agora vamos para a hipercalemia, onde é muito mais importante que você compreenda as causas, os achados eletrocardiográficos e o que você deve fazer para manejar esse paciente. A hipercalemia é definida por um aumento de potássio acima de 5,5. E as suas causas estão em dois grandes grupos, onde ocorre uma saída das células ou uma retenção realmente renal desse íon. Quando pensamos em saída das células por causa do íon potássio, as principais causas são as seguintes: uma atividade física extenuante com rabdomiólise, hemólise e até mesmo alguns fármacos, succinilcolina, beta-bloqueadores e até digital. Quando pensamos na retenção pelos rins, que sinceramente, gente, é a causa mais realmente frequente, não podemos nos esquecer da lesão renal aguda e também da doença renal crônica. Afinal, a hipercalemia é uma das poucas, inclusive, indicações de você fazer uma hemodiálise ou terapia dialítica, terapia de substituição renal de urgência. Temos também uma acidose metabólica. Lembra que a alcalose estava associada aqui, de mãos dadas com a hipocalemia? A hipercalemia é ao contrário, ela está de mãos dadas, na verdade, é com uma acidose. E uma terceira grande causa importante na sua prova de um acúmulo renal de potássio é quando você tem um hipoaldosteronismo hiporreninêmico. Nessas situações, você deve pensar o seguinte: a gente está sem aldosterona para fazer uma reabsorção de sódio e excreção de potássio. A gente consegue ver isso nos pacientes que têm nefropatia durante o diabetes, ou inclusive naqueles que têm acidose tubular renal do tipo 4. Existem fármacos que são classicamente conhecidos como retentores de potássio. A espironolactona, então, é a mais conhecida sem sombra de dúvidas. Agora, tem o Zieca também. Os inibidores da enzima conversora de angiotensina, inclusive, têm uma contraindicação caso a gente pega um paciente hipertenso e começa a tratar ele com o IECA e o paciente passa a apresentar uma piora da função renal. Mas o que é mais importante nesse momento é que você conheça os achados eletrocardiográficos. Por isso que existe assim uma bandeira vermelha. Olha esse eletrocardiograma. Uma onda T alta e apiculada, enquanto uma onda P está achatadíssima, com um alargamento de QRS e desaparecimento de onda P. Se você tiver uma hipercalemia realmente grave, acima de 6, 6,5, pense numa desestabilização lá do cardiomiócito. Isso pode fazer com que o próprio coração gere uma arritmia maligna muitas vezes. Por isso, inclusive, que cai tanto em prova, porque é uma parada que você não pode deixar passar. Pode fazer fibrilação ventricular, pode fazer até mesmo uma sistolia. E é por isso mesmo que antes da gente chegar numa gravidade tão alta assim, a gente tem que notar rapidamente quais são essas alterações iniciais. Quando a gente encontra essas alterações eletrocardiográficas, a primeira conduta que deve ser feita, isso é um CCQ claro de prova, que é o seguinte: devemos fazer infusão endovenosa de gluconato de cálcio, justamente porque ele é um estabilizador dessa membrana. É claro que se a gente fizer só isso, a gente está fazendo praticamente um sintomático, um paliativo. É por isso que a gente tem que dar um jeito de tirar esse potássio do meio intravascular. Para isso, a gente tem várias estratégias. Uma delas, por exemplo, é fazer um influxo para o meio intracelular desse potássio. A gente pode fazer aquela glicoinsulina, utilização de beta-agonista, por exemplo. Lembram da glicoinsulina, lá do tratamento da cetoacidose? Onde a gente bota tanto a glicose quanto a insulina? O objetivo da insulina é fazer com que vários solutos, entre outras atividades, entrem dentro das células. Por que a gente bota a glicose junto? Porque o que a gente quer da insulina é o efeito colateral dela, de hipocalemia. A glicose a gente só coloca aqui porque a gente sabe que se a gente não botar, esse paciente vai fazer uma hipoglicemia. Além disso, temos também o beta-agonista, como eu mencionei, mas existem algumas estratégias para retirada desse potássio de dentro do corpo. A via gastrointestinal pode ser utilizada com esse objetivo de quelar o potássio através de uma troca com o cálcio presente, justamente na composição do sorcal. E é evidente que um diurético de alça, como por exemplo a furosemida, pode fazer com que a gente tire esse potássio de dentro do corpo, mas agora por uma via renal. Se, em último caso, esse paciente tiver uma hipercalemia que está refratária, a gente pode lançar a mão de uma terapia dialítica. Geralmente, o que a gente vai fazer, na verdade, é uma hemodiálise. Estamos chegando ao final da nossa aula de distúrbios hidroeletrolíticos, onde discutimos os distúrbios tanto do sódio quanto do potássio. Te sugiro fortemente
que realize os flashcards atentamente, mas também as questões, onde vocês vão ver onde realizar aquelas contas. Não fiquem com medo. Eu entendo completamente que seja difícil e complicado. A gente não está mais acostumado a fazer tanta conta assim. Mas é importante que você tente, porque só com o efeito teste que você vai sair daqui com uma alta efetividade do seu estudo. Dessa forma, você vai acertar boa parte das questões na sua prova, lá no final do ano. Até a próxima!